Como que nós podemos salvar uma imagem na galeria do smartphone no nosso projeto Flutter? Fica comigo até o final do vídeo, que é o que vamos aprender hoje. E aí, clã, tudo certo? Hoje nós vamos falar como que nós conseguimos salvar uma imagem na galeria do smartphone. E para isso nós vamos utilizar uma biblioteca chamada Gallery Saver. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre assinatura. Como que você poderia assinar na tela e transformar isso em uma imagem. Eu vou deixar no card se você quiser conferir como que você pode fazer isso. E lá eu ensino como que a gente consegue pegar aquela assinatura e transformar em um PNG Bytes. E com esse PNG Bytes nós conseguimos salvar isso na galeria utilizando essa biblioteca que eu vou falar hoje. Então pode-se dizer assim que seja uma parte 2 daquele vídeo. Mas antes da gente colocar a mão na massa, eu preciso que você dê o like, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante a estar criando conteúdos para vocês. Beleza? Então bora codar! Bom, falando um pouco aqui sobre a biblioteca Gallery Saver, você pode salvar imagens e ficar visível, né, no Android e tanto na galeria do iOS aqui. E ele também fala que se você for usar, for fazer um download de alguma imagem, né, por link, você precisa usar esse prefixo aqui, que é o http/https. Então, para instalar aqui, galera, é bem simples, tá? A gente tem que fazer algumas configurações antes, que basicamente é o seguinte: primeiro a gente vai pegar a dependência e colocar no PubSpec. E depois disso, vamos fazer a configuração para o iOS e para o Android, né? Para ambas as plataformas a gente precisa pedir permissão de escrita, né? De usar a biblioteca, né? No caso da plataforma. Então para o iOS nós vamos precisar colocar essa chave aqui que ele chama desse nome aqui. No caso eu não vou estar testando no iOS, mas eu pesquisei aqui como que pode fazer, né? Se no seu caso for o iOS, é dessa forma que você vai pedir o acesso para acessar a galeria. Então ele fala aqui para a gente entrar no iOS Runner e colocar essa chave aqui. Então basicamente você vai abrir seu projeto e colocar essa chave do jeito que está descrito aqui. Então no caso do Android a gente tem que colocar essa permissão de escrita aqui, né, para armazenar. Precisa pedir essa permissão no caso. Então vamos fazer esses 3 passos aqui. Então primeiro vamos instalar. A gente vem aqui, pega essa dependência aqui, né? Tem que ficar muito atento, galera, à versão que você vai estar utilizando. No caso aqui dessa videoaula, eu estou usando a 2.3.2. Só que se futuramente mudar a versão aqui, provavelmente vai mudar algumas coisinhas. Então tem que ficar atento a isso, beleza? Para a gente poder estar testando esse código que nós vamos fazer aqui, eu estou utilizando o mesmo projeto que eu utilizei do Assinatura Manuel, que é o vídeo que eu expliquei como que a gente pode fazer uma assinatura, né, rabiscando ela assim e transformar em uma imagem. Então eu vou utilizar o mesmo projeto para a gente pegar aquele exemplo da aula passada. Então nós vamos abrir o PubSpec do nosso projeto e vamos colar a dependência. Fazendo isso, nós vamos rodar um pubget. Beleza, já terminou de rodar. Agora aqui nós vamos pegar essa permissão do Android, vamos copiar isso daqui e vamos abrir aqui na pasta Android do nosso projeto, no App, no Search, Profile, né? E aí vamos abrir o Android Manifest. Então aqui nós temos que colocar essa permissão que a gente acabou de copiar lá, né? Para isso eu vou fazer igual tá nessa tag aqui, vou copiar então Ctrl V aqui, pegar essa permissão e colar ali no name. Beleza, dessa forma já vai funcionar, tá? Com isso, a gente finaliza as configurações. Então, galera, vamos falar um pouquinho agora sobre a documentação do Gallery Saver. Então, se a gente vir aqui, na biblioteca, nessa aba Example, nós podemos ter uma lista aqui, né? A gente tem vários exemplos de como que a gente pode utilizar a biblioteca, né? Então, se a gente vir aqui, tem vários métodos que ele já deixa pronto para a gente utilizar. Porém, tem um detalhe muito específico aqui. O que acontece? Nesse exemplo aqui, ele está pegando a imagem a partir de uma foto da câmera, né? E aí ele utiliza esse Image Picture, que é outra biblioteca do Flutter também, tá? Então não vai ser interessante isso para a gente. Então por isso que nós vamos utilizar aqui como exemplo para pegar uma imagem da internet. Porque o interessante aqui para a gente, no caso, é utilizar esse
esse cara aqui, ó, Gallery Saver. É essa classe que nós vamos estar utilizando. Então eu vou pegar esse exemplo aqui de como fazer o download de uma imagem, né, a partir de uma URL. Vou utilizar essa imagem que a biblioteca está disponibilizando mesmo, beleza? No projeto que eu havia mencionado para vocês, que é o de assinatura em Flutter, que eu fiz no outro vídeo, eu só coloquei um botão aqui, né, para a gente conseguir dar ação nessa função aqui. Então vamos vir aqui e colar aquele método. Isso mesmo. Ctrl C, Ctrl V mesmo. Beleza, agora vamos entender o que ele está fazendo aqui. Primeiro de tudo, o que acontece? Ele pega o caminho da imagem da internet e passa para esse método aqui, Gallery Saver, dando um Save Image, beleza? Ah, só para ressaltar aqui, tem que estar importada essa biblioteca aqui, tá? No meu caso aqui, já está importado aqui, mas qualquer coisa é só você vir aqui, ó, dar um Alt Enter, que ele já vai aparecer. É só dar um Enter, beleza? Tá, então daí aqui ele pede dois parâmetros, que no caso é o Path e o Album Name. Nesse caso, esse Album Name você pode colocar mídia, por exemplo, como ele dá o exemplo lá na documentação. Então, no caso aqui, quando você chama esse método, ele utiliza o conceito aqui de promise, né? Então, se a gente entrar aqui, ó, o retorno dele vai ser um futuro, né? Então, no caso aqui, a gente vai ter que esperar o retorno desse cara. Então, por isso que se usa esse ponto then. Porque daí o que acontece? Quando você faz isso, você espera ele executar o que tem para executar e quando o método concluir, você faz alguma coisa dentro aqui, né? Como se fosse um método dentro de um método, no caso, né? Então, se der sucesso, nós vamos executar esse trecho de código aqui. Que no caso aqui eu só estou printando mesmo, aí vai ficar a seu critério fazer o que você precisa. Então eu vou copiar esse método aqui e vou colocar como ação desse botão que eu criei. Beleza? Dá um refresh aqui. Provavelmente já deve funcionar. Então se a gente clicar em baixar imagem, no log, vai aparecer aqui, ó, image is saved. Então, se a gente for lá na galeria, né, no caso aqui do emulador é o Google Fotos, ele já vai aparecer aquela imagem da internet. Beleza? E agora como que a gente faz com o vídeo, né? Porque tem a opção também de você baixar o vídeo. Também vai ser dessa mesma forma. A gente vai utilizar aqui outra função, no caso, né, que é o vídeo, ó, save vídeo, que vai ser a mesma coisa. Beleza? Agora falando sobre como que a gente consegue pegar salvar na galeria a partir de um penny de bytes, né? Porque no outro vídeo que eu tinha feito, se a gente vir aqui nessa classe assinatura, né? Só para dar um contexto geral aqui, e aqui ele vai... Eu vou mostrar aqui para vocês para ficar mais fácil e aí vocês conseguem utilizar no exemplo de vocês, né? Então, no caso aqui, ó, eu clicava para assinar, eu desenhava alguma coisa e clicava em concluir. Quando conclui aqui, no caso, ele gera uma imagem. Nesse caso aqui, simplesmente eu estou pegando o resultado. Nessa classe aqui, eu pego o result dela e coloco aqui na tela, né? Simplesmente isso, no Image Memory. Agora, como que a gente pode salvar esse result na nossa galeria? Então vamos lá. Para isso, o que eu fiz de diferente do que está lá no outro vídeo, né? No outro vídeo, eu não estava tipificando o retorno desse cara, né? Então ele só retornava aqui um var, se eu não me engano. E aqui, no caso, eu utilizei essa classe para tipificar certinho. Então o retorno desse cara aqui vai vir aqui como result desse tipo. E por que é assim? Vamos lá. Então, para isso, eu tenho aqui, podemos dizer aqui como a variável global, né? Eu seto ela aqui, né? Para ficar dentro daqui, para conseguir utilizar na interface. Vou criar um método aqui chamado salvar imagem na galeria. Que esse método, ele vai receber um png bytes, né? Ele é async. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo, eu vou precisar pegar o caminho, né, do diretório. Então, é esse cara que a gente quer aqui, beleza? Você pega o diretório e aí o que acontece? Nós vamos pegar um arquivo, né? Nós vamos chamar de image
Vamos passar esse diretório que está aqui, ó. Barra, aí aqui você fica a seu critério, tá? Para nomear, eu coloquei foro mesmo, .png. Beleza. E aí você vai precisar importar essa biblioteca aqui. E aí, detalhe muito importante aqui, tá? Não importa esse Dart HTML, importa esse cara aqui, ó, Dart.io. Eu já tive bastante problema porque eu importei esse cara errado. Beleza. Tá, agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar pegar esse PNG bytes e transformar em um file, né? Em um arquivo. Beleza, então o que a gente vai fazer? Um await aqui, né? A gente vai pegar essa variável image_file. A gente vai pegar esse cara aqui, né? E vai escrever como byte. Aqui, ó, essa é a primeira. E passando os bytes, né? Que a gente vai receber ele, ó. Isso, beleza. A gente já escreveu esse cara, já conseguiu construir ele. Aqui no caso, eu só vou verificar se esse caminho já existe, né? É importante você verificar se ele existe. Que pode dar problema, né? Então, se ele existir, né? Se ele for diferente de nulo, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o gallery saver.saveImage e vou passar o caminho que esse cara que a gente já escreveu no diretório, .path. E aí que vem aquilo que a gente tinha comentado. Então, quando terminar de resolver, eu vou querer executar alguma coisa. O que eu vou executar aqui vai ser só um print falando que salvou. Imagina se pode ser assim. Beleza. Beleza. Então, agora nós conseguimos chamar esse método. Por quê? Porque lá na minha assinatura eu já tenho PNG bytes, né? Eu já tenho. Isso aqui, ele é transformado em PNG bytes. Então, é só a gente passar esse data aqui, né? Eu poderia até passar direto, mas vamos fazer em sequência aqui. E só isso. Tá, porque que acontece? Quando eu crio uma imagem aqui, né, dessa assinatura, daí ele já vai executar para salvar na galeria. Detalhe importante que eu esqueci de mencionar, para utilizar esse diretório aqui, nesse caminho, conseguir pegar esse caminho aqui, você vai ter que importar uma biblioteca, que é essa biblioteca aqui, ó, Path Provider. Beleza? Então, é só importar no seu pubget e rodar o pubget aqui que ele já vai funcionar. E aí você vem aqui, né, dá um Ctrl Enter e aí você vai poder importar essa biblioteca para poder pegar o diretório local. Então, se a gente clicar aqui para assinar e fazer um rabisco aqui só e concluir, né, ele vai mostrar a imagem, aqui ó, imagem salva. Se a gente for lá na galeria, né, no Google Fotos, ele já deve aparecer aqui, ó. Beleza, ó, já apareceu a imagem aqui. Só para avisar, galera, é muito importante quando vocês forem utilizar esses métodos, né, de salvar na galeria, dê preferência para utilizar o smartphone de verdade. O emulador ele pode dar alguns probleminhas às vezes para poder testar, então só fica atento a isso. Então, espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal aí, beleza? E é nóis!